Minha convidada do Carona de hoje vai contar sobre o período que ela viveu na Ucrânia durante a guerra. Bem-vinda, Paula! Tudo bem, Márcio? Tudo jóia? Que Tudo bom. tranquilo? Tudo tranquilo. Então tá bom. Paula, antes da gente começar o nosso papo, eu preciso saber de um lugar daqui de Jundiaí que você tem alguma história, que você tem alguma memória. Eu vou levar a gente num lugar que acho que poucas pessoas em Jundiaí realmente conhecem, que é um centro de engenharia e automação. Na verdade, é um instituto ligado ao Instituto Agronômico de Campinas, e lá se desenvolve pesquisa científica na área da agricultura, Que legal, onde é? ao lado da Coca-Cola. Vamos embora lá então. Que legal, que diferente, mas por que tem alguma relação com... Sim, a minha mãe foi pesquisadora científica lá durante muitos anos. Eu morei lá, porque assim, nessa instituição, todos os funcionários têm direito a uma residência, então eu cresci ali, praticamente. Lá tinha uma escola também municipal, agora já vai fazer uns 3 anos que não existe mais, mas aí é um lugar, assim, privilegiado, eu acho que faz parte da história de Jundiaí, mas muita gente não conhece. Paula, antes da gente chegar até a Ucrânia, eu preciso saber como é que você chegou até a Ucrânia. Na verdade, foi por causa do seu marido? Sim, foi. Eu fui para a Ucrânia a primeira vez em 2014. Você é de Jundiaí? Eu sou daqui de Jundiaí. E ele é de lá. E a gente se conheceu pela internet e assim, foi muito rápido até a gente ter esse clique de a gente precisa se encontrar. Então a gente tinha feito uma aposta. Vocês se conheceram pela internet aonde? Assim, chat, essas coisas? Fazendo um curso pela internet de oratória. Eu sou formada em jornalismo, mas na época eu estava querendo dar um upgrade no currículo. E o Serguei, que é programador, ele não é assim muito da comunicação. Tá. E ele sentia que fazia falta. Então, pessoal, vou fazer um curso de oratória para poder aprimorar e tal. Então, nessa que a gente se conheceu. Ele compartilhava a vida dele de lá, eu compartilhava a minha vida aqui. E assim, em poucos meses a gente realmente ficou nessa, tipo, a gente tem que se encontrar. Se a gente for dar uma sorte pro amor, a gente vai ter que, enfim, fazer o que for necessário mesmo. E isso foi em 2013. Aí eu fui pra lá pela primeira vez em 2014. Como é que foi essa reação? Porque você nunca tinha visto ele pessoalmente. Eu tinha muito medo, assim, de que não fosse dar certo, porque pra mim, nesses 9 meses desde que a gente se conheceu, assim, eu já me sentia comprometida, né? Então, pra mim era muito certo que eu já estava num relacionamento com o Serguei, embora a gente não tivesse se encontrado pessoalmente. E aí chegou... Cheguei, ele deu uma atrasadinha no aeroporto de 10 minutos. Já pra começou... mim pareceu um horror. E eu já mandando mensagem pra minha mãe, dizendo, mãe, né, ele não tá aqui. E eu já pensando que talvez ele tivesse me visto à distância, tivesse ido embora. Aí consegui, mandar mensagem pra ele. E aí ele falou assim, desculpa, eu atrasei, passei na floricultura pra comprar flores. E aí já ganhou muito, né? Aí pronto, pode atrasar mais 10. E foi tranquilo quando você encontrou ele? Foi tranquilo. Eu tenho essa coisa mais, nossa, latina, né? Enfim, a gente abraça, beija, né? Já quer estar junto. E o Serguei tem aquela coisa mais contida, né? Tanto que mesmo quando o Serguei veio ao Brasil, era muito estranho pra ele quando alguém queria abraçar ele, né? Porque tudo aqui a gente chama pra um abraço e tal, Tudo. dá um beijo no rosto. E pra você, uma brasileira na Ucrânia, como é que foi culturalmente falando? Eu adorei. Geralmente as pessoas me perguntam assim, se eu passei por alguma situação de preconceito lá na Ucrânia. Porque assim, claro, lá o fenótipo, de modo geral, é diferente. Eles são branquinhos, né, cabelo liso, aquela coisa. Não que não existam também pessoas de outras nacionalidades. E não para dizer que não existam casos de pessoas que tenham passado por uma situação de preconceito na Ucrânia, mas eu sempre digo que para mim, eu fui tão bem recebida lá, que é como se eu tivesse reconquistado minha autoestima. E aí vocês voltaram pro Brasil? Então, Ou você ficou por lá? Isso foi em 2014, quando eu fui pra lá em 2014, né? Na primeira vez eu só fiquei 10 dias, aí depois o Serguei veio pra cá ainda em 2014, em junho, também ficou 10 dias ou 2 semanas, e aí no finalzinho de 2014, em outubro, ele veio pra cá pra ficar. Aí a gente casou em 2014, em dezembro. Vocês casaram aqui? Casamos aqui. A gente já vai voltar para esse assunto, mas a gente está chegando aqui no Instituto Agronômico. O que esse lugar representa para você? Olha, aqui foi o lugar de liberdade, porque toda vez que eu trazia algum amigo, amigos da família que não conheciam esse lugar para cá, eles diziam, nossa, mas esse lugar é um espetáculo. Olha a quantidade de área verde que a gente tem aqui. Mais adiante, quando a gente passar em frente às casas não têm muros, né? Eu tive aquela infância que eu acho que muita criança não tem, que é realmente de poder brincar na rua, andar de bicicleta. O Instituto Agronômico, só para a gente entender, Sim. E para quem não conhece ou nunca veio, ele é um lugar onde pesquisadores moram, é isso? Ele se desenvolve pesquisa. Então, assim, é um instituto de pesquisa onde os funcionários, né, que eles são concursados do Estado, têm o direito de morar aqui também. Só que
Infelizmente, a instituição mudou bastante, né? Porque alguns anos atrás houve também a tentativa de fechar de vez o centro de pesquisa e vender a área. Então, depois é que foi feito o tombamento ambiental, né, dessa área. Então, mesmo hoje em dia, caso seja feita a venda, vai ser proibido, por exemplo, construir condomínios e outras coisas, né? Essa aqui, Esse é o lugar onde eu cresci. quanto tempo vocês moraram aqui? Nossa, quase 30 anos. Eu lembro... vou até me emocionar, mas... Ai, nossa. Minha mãe tinha um jardim lindo, lindo, lindo. E eu lembro de brincar demais aqui. Nossa, a gente tinha um balanço. Meu pai tinha feito um balanço com pneu. E a gente brincava muito. Vamos voltar para a história da Ucrânia, do Serguei, sua. Vocês vieram para o Brasil e aí vocês decidiram em algum momento voltar para a Ucrânia. O Serguei chegou a voltar para a Ucrânia por uma outra ocasião, porque ele ficou 1 ano e meio aqui, mas não estava conseguindo encontrar emprego e ele acabou voltando para a Ucrânia. Ficou mais 9 meses fora e depois voltou. Mas assim, voltar mesmo, a gente foi para lá em 2020, na pandemia. O Serguei conseguiu uma proposta de trabalho para trabalhar para uma empresa chinesa, só que para fazer o horário da China aqui no Brasil, não ia dar muito certo, né? Porque ele é programador, trabalha em casa. Eu sugeri, o que você acha da gente ficar um tempo na Ucrânia, então? E ele concordou, falou assim, tá, mas a gente fica 1 ano só, né, e depois eu procuro outra coisa e tal. A pandemia já tinha começado? Já tinha começado. Ele foi pra lá em agosto de 2020 e eu fui em outubro. E só que desde então ele não conseguiu voltar mais, né? Então, Ele tá lá? tá lá. Porque assim, como o Serguei é um cidadão ucraniano e a Ucrânia, né, agora em guerra, não tem como permitir, né? Existe a lei marcial que proíbe que homens com idades entre 18 e 60 anos deixem o país. Então, como nós estávamos morando lá quando a guerra começou, o Serguei se viu, então, nessa situação em que ele não pode deixar o país. Independente dele ter residência brasileira, visto permanente, casado comigo, ele é proibido de deixar o país. Mas como é que tem sido para vocês isso? Tem sido desafiador, assim, mas a gente precisa encontrar uma maneira de sobreviver. A verdade é que a gente diz que o Serguei meio que está numa prisão domiciliar, porque o recrutamento na Ucrânia também existe, e o Serguei tem temor de que ele acabe sendo recrutado na rua mesmo, sabe? Então ele evita o máximo que ele pode de sair de casa e espera. E eu aqui no Brasil, eu voltei ao Brasil em julho do ano passado, mas eu não sei ainda quando que eu retorno à Ucrânia. Você pode voltar. Posso. Você pode entrar. Posso entrar e sair. Quando a guerra começou, vocês estavam lá. Estávamos lá, Como é que foi esse primeiro baque que você teve? Quando foi, né, no dia 24 de fevereiro, 5 horas da manhã, aí a gente ouviu as explosões, porque acertaram o aeroporto de Odessa. E a gente pulou da cama, mas assim, não tinha dúvidas do que tinha acontecido, assim, porque primeiro que era o som e o contexto todo, então era assim, era fato de que tinha começado. E dali é do pulo pro celular, né, para tentar entender o que está acontecendo ao redor, porque assim, do apartamento a gente não enxergava nada. A gente não tinha ideia do que tinha de fato acontecido, o que mais estava para acontecer. Então, apesar de tudo, eu diria que os momentos mais assustadores foram ainda no começo da guerra, porque a gente não tinha noção do que é meio que normal, o que não é. Nesse tempo foi que você começou a escrever o seu livro ou você já estava escrevendo? Eu já estava escrevendo algumas crônicas desde 2019, mas depois, quando a guerra começou, e eu comecei a relatar mais porque eram crônicas do cotidiano, realmente explicando como é que era o dia a dia lá, né? E aí, por sugestões de amigas que me disseram, Paula, o que você traz não é o que a gente costuma ver no noticiário, né? Porque é o olhar de quem está aí. E o que você acha de escrever um livro, né, sobre isso? Eu fiquei pensando que talvez realmente pudesse ser uma maneira, assim, de escrever. Eu já tinha interesse em escrever um livro, né, já de crônicas, mas eu achei que talvez eu pudesse, nesse livro, mostrar esse antes e esse durante a guerra, até tendo, assim, a minha visão como um exemplo do que mudou, né? Porque aqueles meus primeiros anos ali na Ucrânia foram de muitas coisas boas acontecendo. E depois, quando a guerra começa, aquilo mexeu comigo também. Então muda o meu olhar e muda realmente o que está acontecendo à minha volta, né? Sua família aqui, como é que ficou? Aqui, eu só tenho minha mãe, né? Meu pai já faleceu, eu sou filha única. Minha mãe, assim, eu tive a sorte de que a minha mãe, ela não... Claro, eu imagino que ela ficou muito preocupada, mas ela também não me pressionou para voltar, sabe? Porque eu também ficava dividida entre... Claro que eu não quero correr risco, mas ao mesmo tempo eu acho que
era certo ficar com o Serguei. Assim, eu achava que... Eu falava para ele assim, enquanto eu conseguir passar por isso com você, eu fico. Né? Então, assim, sempre dava aquele prazo de 1 ano, eu voltava ao Brasil, aí depois eu voltei à Ucrânia de novo, depois eu... Né? Então, assim, acho que eu fui, entre idas e vindas, já fui umas 3 vezes desde que a guerra começou, mas era importante para mim sentir que eu não abandonei ele. Eu, no começo da guerra, eu não enxergava nem como se fosse, de fato, uma opção de eu estar lá ou não, porque eu achava assim, o certo é eu estar aqui com meu marido e ponto final, eu não vou correr, a gente casou para correr os riscos juntos. Mas ao mesmo tempo o Serguei dizia assim para mim, se isso te abalar tanto e você se sentir instável aqui, talvez eu não consiga te ajudar. Então, assim, o Serguei sempre, nossa, ele dá me dá uma força para mim, assim, que eu até acho que ele acaba ajudando mais a mim do que eu a ele, sabe? Talvez porque eu sou muito emotiva mesmo, e o Serguei, ele é de uma resiliência, de uma estrutura psicológica que eu invejo, assim, sabe? Mas a gente se dá muita força. Paula, eu ficaria horas conversando com você. Deixa eu mostrar seu livro também, porque eu quero que todo mundo leia o livro da Paula. Era para ser um ano sabático. Um ano sabático. Tá aqui, ó, para vocês verem a capa. E eu vou te falar uma coisa, tenha fé, acredite, tenha muita fé, não perca esperança de nada, porque eu tenho certeza que as coisas vão melhorar e vão dar certo. E já que Serguei vai assistir talvez essa nossa carona, eu vou mandar um abraço bem brasileiro para você, bem forte aí. E olha, vai dar tudo certo também, e eu quero te conhecer quando você vier pra Jundiaí. Obrigado, viu, Paula? Mas, muito obrigada pela oportunidade, assim, tanto de mostrar a instituição, quanto também de poder falar sobre o livro, sobre essa experiência. Foi um prazer. Ai, foi um prazer, tô emocionado. Obrigado. Eu ia pedir um abraço, mas eu já vou dar aqui.